Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Inspire, Expire e Não Pire no Mundo Corporativo. Hoje nós estamos com duas profissionais poderosíssimas do Vale do Rio Pardo. São a Priscila e a Juliana, da Capital Humano, que é uma empresa focada em desenvolvimento humano, em recrutamento e seleção, que atende diversas indústrias, diversas empresas aqui no Vale do Rio Pardo. E hoje eu quero agradecer a participação de vocês duas e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse cenário complexo que a gente está vivendo, né? Nós temos aí 13 milhões de brasileiros desempregados e eu queria ouvir um pouquinho vocês como profissionais de recursos humanos, de desenvolvimento pessoal, quais são as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia quando as empresas quando as empresas solicitam profissionais para vocês para poder atender o quadro de colaboradores, né? Eu imagino que vocês devam ter algumas dificuldades. Eu queria ouvir um pouquinho, porque as dificuldades de vocês certamente são dificuldades de outras cidades, de outros estados, né? De outras empresas, porque a gente está falando de qualificação de 13 milhões de brasileiros desempregados. Como é que é? Qual é a percepção de vocês, Priscila? A gente que agradece, em primeiro lugar, né, o convite de estar aqui, né? Estamos muito honradas. Obrigada. Né? Também a gente acha que é um problema geral, né? Essa questão que tu levantou aí, Denise. Tanto de Santa Cruz, aqui a nossa região, que é uma região pequena, né? Perto do país todo. Mas realmente, assim, essa dificuldade tanto de profissionais bem desqualificados em termos de qualificação formal, né? Assim, graduação, pós-graduação, inglês, né? Ferramentas básicas hoje do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, um nível de exigência das empresas cada vez maior, né? Porque o mercado está competitivo, está dinâmico e a gente precisa estar conciliando esses dois lados, né? Então, é um grande desafio que a gente tem hoje no nosso dia a dia de trabalho, né? Eu acho que talvez as pessoas sempre acham que um dia eu vou fazer, né? Vai adiando e quando você vê, você está sendo atropelado por essas mudanças, né? Exato. Porque se a gente parar para pensar, nós temos aí, segundo o Fórum Econômico Mundial, nós temos 48% das profissões vão desaparecer. Sim. Lógico que vão surgir novas profissões, né? Mas será que as empresas estão tendo essa consciência? Será que os profissionais estão tendo essa consciência? Porque uma das coisas que a gente já comentou, até a Márcia Wolff, a diretora de inovação e transformação digital da Vivo, ela chegou a comentar que todas as atividades que são repetitivas, elas vão ser substituídas por um robô, né? Então, como eu, profissional, como eu, executivo, faço a diferença dentro de uma organização, né? Como que eu tenho que me preparar? Qual é a tua visão para isso, Juliana? Bacana. Assim, hoje a gente vê que os profissionais, quando ocorrem, por exemplo, a questão de um desligamento, que muitas vezes as pessoas não esperam porque estão numa zona de conforto, né? Perfeito. E não se oportunizam a se experimentar, a se desafiar e até se desenvolver. Então, muitas vezes é uma situação de um choque muito grande, né? Ninguém está preparado para perder, né? Exatamente, ninguém está preparado. E aí, com isso também, muitas vezes, assim, por demandas de trabalho, demandas que tinham dentro daquele negócio, não se desenvolveram, deixaram de se qualificar, deixaram de concluir a graduação, de se focar num idioma, né? E aí, nesse momento, entra numa dificuldade de conseguir voltar para o mercado de trabalho, né? Então, isso a gente tem visto muito hoje no mercado aqui da região. Vocês atendem quantas cidades da região? Olha, todas as cidades vizinhas. Hoje o principal foco é Santa Cruz, né? Que tem muitas indústrias aqui, né? Isso, exatamente. Então aqui hoje é o nosso maior volume de trabalho, né? Mas assim, todas as cidades aí do Vale do Rio Pardo, isso dá, acho que mais de 50 cidades, mais ou menos, né? Eu tava olhando, Santa Cruz do Sul, pelo que eu vi, o Vale do Rio Pardo tem 12 empresas fumageiras aqui, não é isso? Indústria metalúrgica MOR, que mais que tem de indústria aqui? Tem a Mercur, né? São grandes empresas aqui que estão passando. E vocês têm dificuldade de poder atender essas empresas em termos de profissionais
que eles estão buscando? Isso. Varia muito, claro, de acordo com a vaga, né? Mas, em geral, sim, a gente tem dificuldade, aí não só em função também de qualificação técnica, né? Hoje, um desafio grande é a questão das soft skills, né? Que são as características mais comportamentais dos profissionais, né? O próprio autoconhecimento, de buscar, assim, de ter atitude, né, de entrar em ação e buscar um cenário diferente, né, e poder gerir a emoção em cima da tomada de decisão que ele faz, né. Então a gente vê que são questões assim que ainda precisam ser desenvolvidas e disseminadas. E que bom que a gente está falando disso nesse vídeo, né, para que as pessoas também possam ouvir, né, numa amplitude daqui a pouco maior, que é um desafio que a gente tem no dia a dia enquanto recursos humanos. Né? Porque eu acho que normalmente as pessoas, quando estão buscando uma recolocação, talvez elas pensem assim que o problema é sempre do outro, né? Eu acho que é uma reflexão importante que a gente possa fazer para si, né? Olhando para dentro de mim mesma e eu perguntar o que eu posso ser melhor, o que eu falhei que eu posso me qualificar, será que eu tenho que me relacionar melhor com as outras pessoas, será que eu tenho que interagir melhor, né? E aí é bacana você estar trazendo isso, porque também entra o desafio aí dos profissionais de RH, né? Perfeito. Em como ajudar então essas pessoas a encontrarem um propósito, né? Tá fechando com o propósito do meu negócio? As pessoas estão engajadas realmente e isso está fazendo ela feliz no dia a dia dela. Então é um desafio muito grande também dentro das empresas e a gente vê que isso é ainda algo que está se inserindo aos poucos aqui na região. Inclusive a gente tem participado de um grupo de recursos humanos novo que surgiu justamente por essa demanda dessa revolução industrial 4.0. Né? A gente não quer mais falar sobre ferramentas de recursos humanos e tudo mais. A gente quer falar sobre o que é novo, né? Como a gente vai fazer a gestão da emoção, como que a gente vai criar engajamento, né? Como que a gente vai estabelecer relações de confiança dentro das empresas. Então isso é algo que está vindo muito forte, mas é um caminho longo ainda e é um grande desafio que a gente vai viver nos próximos anos. Eu acho que as empresas ainda precisam repensar na posição dos recursos humanos, né? Da área de recursos humanos. Eu vejo que algumas empresas já se recolocaram de uma forma de ter um recursos humanos estratégico e outras ainda não. Ter uma área de recursos humanos apenas operacional e que não apita em nada, né? Então, eu acho que algumas empresas, a minha percepção, porque eu como trabalhei aí no Brasil inteiro e já interagi com vários profissionais, várias empresas, né? Eu vejo, agora acabei de participar de um congresso regional de recursos humanos no Rio de Janeiro, realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos com a sede no Rio de Janeiro, e a gente vê muito isso, as pessoas, os profissionais de recursos humanos dizendo, opa, o que tem de diferente eu preciso levar para a minha empresa para poder abrir a mente, engajar pessoas, conectar pessoas, para gerar o comprometimento, gerar responsabilidade e os resultados virem como uma consequência, né? Eu não sei se todas as empresas hoje têm essa visão. Qual é a percepção de vocês aqui como prestadores de serviço, né? Certo. Que nem esse grupo que a Ju comentou, né? A gente tem vários profissionais de grandes empresas, indústrias, né? E a gente vê cada vez mais a necessidade do RH enquanto parceiro de negócios, né? Não é mais nem o RH estratégico, seria o parceiro de negócio, né? E nesse ponto a gente vê que as multinacionais, por exemplo, elas já estão mais antenadas, né? Porque isso já vem de fora para cá, né? Então já vem um modelo aí americano, né? Enfim, vem outras ideias que aqui na região as empresas menores ou de médio porte ainda não estão tão antenadas. Ainda enxergam o RH como um operacional, né? Às vezes até pensa no RH um pouquinho mais estratégico, no sentido de selecionar talentos, ajudar no processo de desenvolvimento, mas ainda não é o parceiro de negócios. Né? Ainda ele não está junto com a direção. Mas aí, Priscila, eu até tenho uma curiosidade, né? Quando a gente se depara com essa realidade de algumas empresas que ainda não têm um RH estratégico, os gestores, são líderes, são inspiradores? Eles fazem esse papel? Como é que é a percepção de vocês? Novamente, a gente vê uma diferença grande entre multinacional e empresas daqui. As empresas daqui têm
até profissionais hoje que vêm conversar com a gente e eles nos dizem, eu estava dentro de uma bolha, né? Eles estavam dentro de uma bolha, dentro daquela empresa, naquela cultura, né? E não foi atrás de novos desafios, novos aprendizados, né? Essa questão do autoconhecimento que vocês mencionaram aí é fundamental, especialmente para um líder, né, que vai lidar com pessoas, como ele vai lidar com os outros sem conhecer a si mesmo. Não né? tem mais espaço para espaço aquela pressão, né, aquela pressão do dia a dia de o chicotinho na mão. Isso não dá mais para acontecer. Não dá mais. E, por exemplo, a gente até, na nossa empresa mesmo, desenvolvemos alguns trabalhos de desenvolvimento de lideranças, de profissionais aqui da região, e a gente vê o quanto, por exemplo, o RH às vezes não está se desenvolvendo, ou não está incentivando a sua equipe a ir, a participar, né, os seus líderes, saírem das suas empresas, irem até outras cidades, grandes polos, né? Fazer benchmark, né? Exatamente, tem que conhecer o que os outros estão fazendo. Perfeito, né? perfeito. Eu acho que é um desafio muito grande. Quando a gente está lidando com pessoas, quando a gente está lidando com gestão, né? A liderança, ela que faz toda a diferença dentro de uma organização. Eu lembro disso, eu falo isso porque assim, eu tive uma experiência há uns anos atrás com um gestor que eu tive dentro de uma das empresas de telecomunicações que eu trabalhei. Ele era um grande inspirador, porque ele nos permitia errar, corrigir, arriscar, ele permitia com que a gente... Ele criava confiança no grupo de uma forma que você não tinha medo de errar. Isso era maravilhoso, porque eu me arriscava muito mais para fazer experiências, vamos dizer assim, nos processos que eu estava desenvolvendo, né? Sim. E não precisa, para você poder dar um feedback para um colaborador, você não precisa gritar, você não precisa fazer um tempestade de um copo d'água. Você precisa incentivar aquele profissional para que ele possa entregar cada vez mais. Ele vai fazer por você, né? Ele vai se desenvolver de uma forma, ele vai querer sempre estar aprendendo mais, vai querer te entregar cada vez mais. Eu acho que esse ainda é um aprendizado para empresas que talvez não tenham caído a ficha de que é necessário fazer uma mudança radical, né? Porque a gente tem muitos gestores, mas tem poucos líderes. Né? Exatamente, especialmente para os líderes, né? Que eles têm que se humanizar mais. Né? Não é mais chegar nessa questão de resultado, em cima de resultado, pressão. Às vezes os líderes dizem, só funciona na base da pressão. Não, né? Vamos ouvir as pessoas, vamos ter empatia, vamos ver o que está acontecendo, né? Não está entregando resultado, por que não está entregando esse resultado? Ou você não é inspiradora, você não está dando direção, ou você está com o profissional errado, né? Pode ser, exatamente. Verdade. E aí muitas vezes entra também a questão da vitimização, né? De se vitimizar, não, mas é a minha equipe que não está conseguindo, não, assuma a responsabilidade, né? De que daqui a pouco você precisa dar mais incentivos, né? Hoje aqui na região, especialmente em Santa Cruz, a gente vem de uma cultura germânica, né? E a gente ainda tem traços, assim, em que a cultura do erro, ela é muito forte, né? Então, assim, as pessoas, sim, elas têm medo de errar, né? E a gente vê um movimento muito grande com relação a isso. E aí no desenvolvimento de lideranças, isso já vem acontecendo justamente para que, assim, tem que ouvir o funcionário um pouco mais, entender qual é o momento dele, né? Se daqui a pouco ele não está dando resultado, ok, o que pode estar acontecendo na vida particular dele, naquele período, para que tu entenda o contexto e possa, de fato, tomar alguma atitude, né? E o Vale do Silício mostra isso pra gente. Exatamente. As empresas do Vale do Silício, elas incentivam o erro, né? É impressionante, então a gente precisa Hoje a gente tem uma empresa pequena aqui da região em que eles investem muito, eles já foram para Stanford, os líderes, né? E eles vêm com uma ideia totalmente diferente aqui para nossa região, desmistificando que, assim, que a gestão horizontal, sim, ela pode funcionar. Claro, é uma empresa de tecnologia, ainda é uma empresa pequena, né? Mas eles vêm aplicando vários conceitos, como a cultura do feedback, de poder dar feedback para o teu colega, de poder, assim, vamos crescer juntos, vamos se desenvolver juntos. Então é bem bacana, assim, de acompanhar esse processo todo, né? E de ver que não, funciona. É possível. É possível, né? É possível. Né? Só se engajar no projeto. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que é incrível quando a gente pode refletir um pouquinho sobre isso, porque essas reflexões nos trazem aprendizados, né? A gente olhar para dentro para poder seguir em frente
com uma gestão da mente mais equilibrada, para a gente inspirar pessoas, ter menos estresse na nossa vida. Mas o autoconhecimento é fundamental para você que é líder, para que você possa inspirar pessoas, porque as pessoas vão fazer por você e o resultado vai ser diferenciado. Ainda não aprendeu a respirar e liberar seu estresse? Então, inspire, expire e não pire no mundo corporativo. Até a próxima!